Oi, galera. Hoje a gente vai com Luís Vaz de Camões, tá? Aí o maior representante do classicismo português, que sai da literatura portuguesa dentro da poética, né? Dentro da poesia, tá? Um dos mais célebres poetas portugueses, se não o mais célebre, ok? Nasceu em 1524, há versões apontando 1525, então a gente não tem muita ideia aí de quando ele nasceu, não temos certeza sobre isso. Seu falecimento é datado em 1580, ano da unificação europeia, como a gente já foi comentado, e ano do fim do classicismo também, algo que a gente já tinha falado, ok, tá? Bom, teve uma vida bastante singular, vamos dizer assim, porque há registros de que ele era muito boêmio, muito ligado aí nessa vida mansa, de frequentar tavernas, enfim, viver inúmeros amores, se relacionar com inúmeras damas, tá? O que pode ter lhe acarretado algumas discórdias, né? Sofreu um exílio, né? Versões de que ele teria esse exílio teria sido imposto, outras versões de que teria sido um alto exílio, mas o fato é que ele passa um tempo no Oriente, e é o tempo, por exemplo, em que ele escreve a sua maior obra aí, que são os Lusíadas, tá? Dentro das poesias líricas, a gente vai perceber que nós temos uma poesia ainda pautada na medida velha, a redondilha maior e redondilha menor, tá? Em que ele vai escrever motes e voltas, a gente vai ver um exemplo. E chegou a escrever algumas peças teatrais também. E é mais o que a gente acaba conhecendo mais do Camões é a medida nova, ou seja, os versos decassílabos, ou seja, também os seus sonetos, tá? E a obra épica, Camões épico, que seriam aí os Lusíadas, tá? Aqui nós temos exemplo dessa medida velha do Camões. Então a gente tem verde são os campos, de cor do limão, assim são os olhos do meu coração. É um mote, tá? A gente percebe aí 5 sílabas poéticas nos versos, né? Assim como na sua volta, que é o desenvolvimento desse mote, por exemplo. A gente tem aqui campo que te estendes com verdura bela, ovelhas que nela vosso pasto tendes, e por aí vai. Se a gente faz a escansão, ó, cam é uma sílaba, po uma sílaba, que outra, t com ex vai ficar na mesma, e aqui o tem a última sílaba, que a gente conta até a última tônica, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 sílabas poéticas, tá? Então, medida velha. O que faz do Camões um maneirista? Porque ele consegue escrever em estilos diferentes. Então, ele vai com a medida velha, que era própria aí da Idade Média, do provadorismo e do humanismo, e ele vai conseguir escrever com a medida nova, aí, um modelo que nós iremos seguir desde esse século, aí, desde o século XVI, vai perdurar mais ou menos até meados do século XIX, tá? Quando entra o romantismo, pregando uma independência na escrita. Bom, sobre Camões lírico, o que a gente tem, tá? São os sonetos, ok? Quais são os sonetos, os temas que podem aparecer dentro dessas escritas? Amor, que ele vai falar bastante, até eu coloquei aqui o soneto talvez mais famoso dele, vai declarar esse amor, vai tentar contextualizar, explicar esse sentimento, vai mostrar esse amor numa frustração amorosa, quando ele perde a Dinamene, né, a sua amada, quando ele coloca a maminha gentil que te partiste, por aí vai. Então, é um tema bastante recorrente, se não o seu tema principal. A mutabilidade das coisas, como as coisas sempre mudam, então ele descreve como o ano muda, troca de uma estação para outra, a nossa vida também pode mudar, a nossa personalidade também pode mudar, enfim. O desconcerto do mundo, que foge um pouquinho daquele racionalismo próprio do classicismo, né, a falta de harmonia. Então, por exemplo, quando ele fala cá, nesta Babilônia, né, quando ele vai comparar esse lugar em que ele estava, que era o exílio, dizendo que era um lugar de caos, de maldição, enfim, tá? Vai falar sobre o ideal de perfeição, ok? Sempre. E o amor aqui sempre tratado como um ideal supremo, um ideal único, perfeito a ser atingido. Aqui a gente tem seu poema, talvez o seu poema mais famoso, né, que a gente mais conhece,
símbolo clássico aí do paradoxo, né? Porque a gente percebe que é uma poesia o tempo todo paradoxal, porque é um sentimento que provoca sentimentos, reações contrárias na realidade em nós. Ele coloca amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Então, como é que pode ser uma ferida que dói e ao mesmo tempo você não sente? Então, ele vai mostrar que esse sentimento é bastante contrário, né, contraditório, porque ele causa sentimentos contraditórios, reações contraditórias em nós, mas que o ser humano está sempre a buscá-lo, né? E ao mesmo tempo provocar, se é um sentimento tão contrário a si, como é que chega a provocar algo bom em nós, tá? Bom, sobre o Camões épico, tá? Nós estamos falando dos Lusíadas, que são constituídos aí de 10 cantos, obedecendo ao modelo aristotélico de epopeia, tá? Quando for modelo aristotélico, na realidade não modelo aristotélico, mas modelo grego antigo aí das epopeias da Grécia Antiga, epopeias aí atribuídas a Homero, como Ilíada e Odisseia. Então ele segue essa estrutura clássica, tá? Ele vai dividir em 10 cantos. A gente vai daqui a pouco ver qual é a estrutura dentro desses 10 cantos. Em relação à sua escrita, o que que a gente tem? Nós temos, são 1102 estrofes, tá? Em oitava rima. Cada estrofe aí contendo 8 versos, no seguinte esquema que a gente chama de oitava rima, rima real, né? Que são o primeiro, terceiro e quinto verso rimando entre si, segundo, quarto e sexto, sétimo e oitavo, tá? Então, sempre nesse esquema AB, 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 CC, tá? Ao todo, então, se são 1102 estrofes, cada uma com 8 versos, nós temos 8.816 versos decassílabos, tá? As Lusíadas são chatas, não gosto. Isso a gente não tem que avaliar. Na realidade, a gente tem que perceber o tamanho do trabalho desse homem com essa escrita, tá? Que é realmente algo assim pertencente a um gênio, tá? Porque fazer isso não seria uma tarefa nem um pouco fácil. Além dele colocar toda essa estrutura, ele consegue fazer uma narrativa, tá? E aqui nós estamos falando da viagem do Vasco da Gama em torno do continente europeu, aliás, do continente europeu, do continente africano, para chegar até a Índia, tá? É um dos episódios mais famosos da história de Portugal e exatamente isso que vai acontecer. Os portugueses aqui são sempre colocados como os heróis supremos, o povo mais sublime de todos os povos, enfim, tá? Sempre colocando os portugueses no seu auge, no seu ápice. Então, aqui seria a viagem do Vasco da Gama em torno desse continente africano, passando aqui, né, esse mapinha que encontrei na internet, e ele vai relatar não somente essa viagem, mas Vasco da Gama vai relatar também, por exemplo, vai relatar para o rei de Melinde e tudo mais, vai relatar alguns episódios da história de Portugal, sempre, sempre exaltando o povo português, tá? Bom, a gente acaba centrando no Vasco da Gama porque a gente vai perceber mais uma vez essa ideia do antropocentrismo, porque afinal de contas nós estamos falando de vários homens, obviamente, naus aí, homens, mas liderados por um único homem, que é o Vasco da Gama, tá? Eles têm a seu favor a Vênus e contrário a eles o Baco, então Vênus está sempre favorecendo os portugueses, facilitando a viagem deles, enquanto que Baco vai tentar colocar N em empecilhos, tá? Então aqui a gente já percebe o fusionismo do classicismo, porque a gente tem a interferência dos deuses, de deuses pagãos para a empreitada, né, para a viagem, mas o objetivo aqui, quando é colocado no início da epopeia, o objetivo desses portugueses é justamente propagar a fé cristã, aumentar o território português, enfim. Então a gente percebe esse fusionismo, o pagão e o cristão acontecendo ali dentro de uma mesma história, dentro de uma mesma situação. Qual que é a estrutura, tá? A princípio tem uma introdução dividida em 3 partes: proposição, invocação e dedicatória. A proposição é a apresentação do assunto, ele vai apresentar nesse momento que ele vai falar o que eles estão querendo fazer, qual que é o intuito da viagem, enfim. A invocação, ele
invoca aí as ninfas do Rio Tejo, rio aí que banha Lisboa, pedindo inspiração a elas para conseguir escrever. Faz uma dedicatória ao rei Dom Sebastião, rei da época, aquele rei que vai desaparecer em 1578, enfim. Então ele faz a dedicatória a esse rei. Por toda a obra dos Lusíadas, o Dom Sebastião vai até recompensar Camões com uma pequena pensão, tá? E depois vem a narrativa em si. Aí ele vai contar de fato toda essa viagem, tá? Alguns episódios ao longo dessa narrativa chamam a atenção. O Velho do Restelo, a Inês de Castro, o Gigante da Mastor e a Ilha dos Amores. O Velho do Restelo, que está no canto 4, ele sai a praia, né, de onde eles estão para realmente sair para essa viagem, e esse homem, né, um ancião, velhinho, enfim, chega gritando para eles, onde já se viu saírem aí em busca dessas aventuras, em busca do desconhecido e deixando para trás mulheres, crianças, os idosos, ou seja, deixando para trás Portugal desprotegida e aí à mercê de invasores, tá? É muito interessante esse episódio porque será um momento em que nós temos algo contrário aos portugueses, tá? Ou a missão que os portugueses estavam tomando para si, tá? Inclusive, esse episódio apresenta duas mulheres, uma mãe e uma noiva, né, que chegaram aí em cabelo, quer dizer, elas chegaram correndo, atropeladas, sem conseguir cobrir os cabelos, como era próprio da época, desesperados aí com o destino do filho e do noivo respectivos aí. E essas mulheres, por exemplo, serão mencionadas no poema do Fernando Pessoa, no modernismo português, né? Séculos depois, Fernando Pessoa vai mencionar essa passagem, tá? Inês de Castro, aí só para lembrar, é o Mar Português do Fernando Pessoa. O episódio da Inês de Castro, na realidade, ela já tinha sido mencionada à época do humanismo, numa das crônicas do Fernão Lopes, mas aqui ela aparece, obviamente, com uma situação um pouco mais fantasiada. Ela não será vítima aí de interesses políticos de Portugal, mas o Camões vai colocar Inês de Castro como uma vítima do amor, que o amor não somente exige nossas lágrimas, mas exige o nosso sangue também, porque é um sentimento que traz muita dor também, tá? Então, Inês de Castro, ela é famosa por ter sido considerada rainha depois de morta, né? Ela foi amante de Dom Pedro I de Portugal. O pai do Dom Pedro, né, Dom Afonso, mandou matar Inês, e depois Dom Pedro, quando sobe ao poder, diz que teria se casado com ela clandestinamente e a faz rainha depois de morta, tá? Então, por isso que ela é sempre muito famosa dentro da história da literatura portuguesa. O Gigante da Mastor, que seria aí a pontinha da África, né, o Cabo da Boa Esperança, ele dá uma personificação a um acidente geográfico. Ele aparece, né, esse gigante aparece de uma forma ameaçadora, não deixaria nenhum das naus passarem por ali, mas Vasco da Gama consegue driblar o gigante Adamastor, porque eles são portugueses, os portugueses aqui são o suprassumo, tá? Então, quando Vasco da Gama pergunta a Adamastor como que ele foi parar ali, que ele começa a lembrar do seu amor por Tétis, do castigo e chorar, o que acontece? Vasco da Gama aproveita e passa por ele. Chega até as Índias, faz tudo o que tinha que fazer, né? Enfim, cumpre a sua missão, e Vênus, então, no retorno aí desses portugueses a Portugal, Vênus resolve dar um prêmio, né? Coloca aí para eles a Ilha dos Amores, enche de ninfas, pede a Cupido que fleche essas ninfas para que elas se apaixonem pelos portugueses, etc. E eles vão aportar nessa ilha por um momento. E no meio dessa situação há um banquete, Tétis, né? Oferece um banquete e depois leva o Vasco da Gama a conhecer a máquina do mundo. E isso seria apenas um privilégio para seres divinos. Nenhum homem teria visto como funciona a máquina do mundo, tá? Interessante essa passagem também, porque depois Drummond vai escrever um poema, Máquina do Mundo, publicado em Claro Enigma, fazendo aí uma óbvia referência
a Camões, né? Também ali nesse mesmo poema ele faz uma referência a Dante Alighieri, mas aí são outros 500. E por fim, a conclusão da obra, tá? O epílogo é muito interessante também, porque é o momento em que Camões pede para que as ninfas, para que as musas, né, cessem o seu cantar, porque ele já está rouco de cantar a a uma gente surda e endurecida. Ou seja, uma gente preocupada com o enriquecimento. Então, é um momento também, assim como o Velho do Restelo, em que a gente teria uma pequena visão negativa a respeito aí dos portugueses, de suas empreitadas, ok? Galera, é isso sobre Camões. Qualquer dúvida é só perguntar, tá? Beijos!